Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre motores elétricos trifásicos, notas de aula, parte 1. Então vamos entender um pouco dos motores elétricos, mais especificamente sua placa identificadora. Todo motor elétrico possui uma placa identificadora colocada pelo fabricante de acordo com a norma NBR 7094. Bom, então nós temos aqui uma placa do motor. E a gente precisa definir algumas coisas para a gente entender, né? Então, um CV são 736 watts, logo 3 quartos de CV seriam 736 dividido por 3 quartos, que daria 550 watts. Como aqui a nomenclatura está em kV, a gente precisa transformar os 550 watts em quilowatts, vai dar 0,55. A frequência são 60 Hz, a rotação 1675 RPM. O fator de serviço é um multiplicador que, quando aplicado à potência nominal do motor elétrico, indica a carga que pode ser acionada continuamente sob tensão e frequências nominais e com limite de elevação de temperatura de rolamento. A utilização desse fator ela implica na vida útil inferior àquela do motor com a carga nominal. O fator de serviço não deve ser confundido com capacidade de sobrecarga momentânea que o motor pode suportar, que neste caso o valor geralmente é até 60% da carga nominal durante 15 segundos. Bom, então o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui do fator de serviço, que é esse 1,25, que é o valor que a gente utiliza para calcular o relé térmico, no caso a proteção térmica aqui do motor. Mais adiante aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso com mais calma. Então, no caso do motor da nossa apresentação, o fator de serviço é 1,25. Ele está aqui, deixa eu voltar nessa outra imagem, que está um pouco maior. Então veja, fator de serviço 1,25. Então, como a corrente nominal em 220 é 2,70, que é o que ele está marcado aqui na plaqueta, a gente multiplica, 2,70 por 1,25 e a gente vai encontrar 3,37 amperes, sendo essa a corrente máxima admitida para esse motor ligado em 220 volts. E com esse valor calculado, nós definimos o relé térmico a ser utilizado. Então, qual seria o relé térmico que a gente vai utilizar? O relé térmico que ele vai de 2,70, que é a corrente que está, no caso aqui, 220, se eu estiver ligando ele em 220, até 3,37 amperes. Se eu fosse utilizar em 380, eu teria que fazer a mesma conta aqui. Mudaria o 2,70 para 1,55 e encontraria o valor. Depois nós temos esse IP55, que são dois algarismos, que ele se refere ao grau de proteção do motor. E neste caso, o primeiro algarismo é 5, que é uma proteção contra acúmulo de poeiras, prejudicial ao equipamento. E o segundo algarismo é 5 também, que é jatos de água em todas as direções. Depois nós temos o regime de serviço, que no caso desse motor aqui é S1. E o regime de serviço ele define a regularidade da carga que o motor é submetido. Então nesse caso aqui é contínuo, ou seja, o motor vai estar sempre girando com carga no eixo, por um tempo contínuo. Então é por isso que ele é S1. Se ele fosse S2 ele teria tempo determinado, se ele fosse S3 seria intermitente periódico, e assim por diante até o S8. No próximo vídeo a gente vai falar mais aqui sobre o restante aqui, A gente vai falar sobre o rendimento, o cosseno de φ, essas ligações maiores e menores aqui. Então, a apresentação do Luiz Edson, técnico em eletrotécnica, e a gente convida vocês a serem patrocinador do canal. Chave Pix é engenheiro.luiz1976@gmail.com. Se gostou, por gentileza, compartilhe, se inscreva e ajude o nosso canal a crescer. É muito difícil a gente fazer aulas e ver seguidores assíduos no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.